Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 13, amém? Aleluia. Irmãos, confesso a dizer, quando será que vai ser o dia que eu vou vir pregar que não dá um friozinho na barriga e as pernas dão uma tremida? Às vezes quem nos vê daí de casa, ou quem nos vê aqui, acha assim, nossa, que benção, mas mal sabe como a barriga dá aquele frio e as pernas tremem. É assim ou não é, pastor Gil? É verdade. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, diz assim, todos acharam, amém? Amém. Diz assim: Abiás ordenou a peleja contra um exército de homens valentes, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Pôs-se Abiás em pé no alto do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o Senhor. Amém e amém. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor meu Deus, nos dar, Senhor, graça neste momento, e que a tua palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, às nossas vidas e à nossa necessidade, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre esse rei chamado Abiás. Ele era bisneto de Davi, neto de Salomão, filho de Roboão, amém? E agora ele estava ali assumindo o trono, e aqui, diz aqui que ele vai de encontro a Jeroboão com seu exército, e aparentemente o exército de Roboão era menor do que o exército de Jeroboão, e estava em grande desvantagem, amém? Só que antes da batalha, Roboão sobe até um monte e declara, dizendo para Jeroboão, se porventura ele não sabia que o trono era dado a Davi. Então, para que nós possamos entender o que ele está dizendo, é necessário com que nós voltemos um pouco na história, para que você consiga entender, para que nós consigamos entender. E a história diz o seguinte, que Salomão, ele era um rei que nós conhecemos, muito sábio, um homem inteligente, um homem que conseguiu muitas riquezas, muita fama, muita glória, né? Diz a palavra de Deus que vinham reis de outras nações para poder conhecê-lo pessoalmente, trazia ouro, riquezas, enfim. Só que Salomão tinha colocado sobre o povo um jugo muito pesado. Que jugo que era esse? Um jugo de trabalho árduo e um alto valor de taxação de imposto sobre os povos, sobre aquele povo. E também diz a palavra de Deus que o que aconteceu? Que no final do reinado de Salomão, ele apostatou da fé, ele começou a permitir que houvesse culto de uma das suas esposas, né? E trazendo ali aqueles cultos ali, ele meio que ficou fora dos caminhos do Senhor. E diz a palavra de Deus que o povo dali de Israel
começou a se indignar com aquela situação, e não queria que acontecesse aquilo, começou a se revoltar sobre as coisas que estavam acontecendo ali agora, e que não estava agradando o povo, e nem estava agradando a liderança de Israel. E então, entra na história um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, ele era a espécie de um líder do povo. E o que Jeroboão faz? Jeroboão, ele não aceita esta situação junto com alguns povos. E diz a palavra do Senhor, que então Jeroboão sai ali, do meio ali de Jerusalém, de Judá, e vai para o Egito, foge para o Egito com o povo, porque ele não aceitava aquele jugo que estava em cima dele e do povo. O jugo de árduo trabalho e de alta taxação de impostos sobre os povos. E então, diz a palavra de Deus que ele vai para o Egito, e fica algum tempo lá no Egito. E, de repente, Jeroboão ouve dizer que Salomão morre. Salomão agora já era morto, e automaticamente o filho dele iria reinar o trono. Quem é o filho dele? O filho dele é Roboão. Roboão, que era neto de Salomão, era filho de Salomão, neto de Davi. E Roboão, então, o que ele faz? Roboão, então, agora ia ser o novo rei de Israel. E a palavra de Deus, ela relata o seguinte: ela diz que Roboão vai até uma cidade chamada Siquém. Essa cidade fica entre Samaria e Siloé, próximo ao rio Jordão. E aí diz a palavra do Senhor que lá ia ser onde seria a festa, onde Roboão seria coroado rei, onde Roboão seria apresentado agora para toda a nação, que ele era o novo rei de Israel. E o que diz a palavra? Diz a palavra que Jeroboão, que estava lá na terra do Egito, fica sabendo que Salomão morre. E então ele sai com o povo lá da terra do Egito e vai para Siquém, onde aconteceria e onde aconteceu essa grande festa sobre a vida de Roboão, que era filho de Salomão, que seria o novo rei. E então o povo caminha e vai adiante, e vai indo, dias e dias e após dias. E ele então, diz a palavra do Senhor, que eles chegam até Siquém. Chegando em Siquém, Jeroboão ali, ele já era um líder, já era constituído pelo povo, o porta-voz ali do povo, como que se fosse um líder comunitário. E então, ele chega até Siquém e pede para falar com Roboão, e chama Roboão, e diz assim: Roboão, agora teu pai é morto, e nós queremos voltar a servir e a cultuar a Deus aqui em Jerusalém. Só que o que aconteceu? Seu pai colocou dura serviço, colocou duro trabalho, alta taxação de impostos sobre as nossas vidas, sobre o povo, e nós nos afastamos. Mas agora, sabendo que é você que vai reinar, nós queremos voltar e ser somente um povo. Nós queremos voltar a ser uma nação, adorar o Senhor juntamente contigo. Eu peço algo para ti, Roboão, para que você alivie o fardo pesado que seu pai Salomão nos colocou. E então, diz a palavra do Senhor, que Roboão pede 3 dias para ele, e diz assim: Jeroboão, volte daqui a 3 dias, que eu te darei a resposta. E aí, vai dizendo e discorrendo a palavra do Senhor, e diz o seguinte, que naquele momento, ele fica pensativo, sem saber o que fazer, sem saber as condições ali, o que resolver, como fazer, de que maneira, porque ele ainda
era novo, ainda não tinha nem sido ainda ungido rei, e precisava tomar uma atitude grandiosa. E diz a palavra do Senhor, que então, ele vai até os anciões, e chegando aos anciões, ele diz o seguinte, para os anciões: olha, preciso de um conselho de vocês. Tem um povo aí fora, um camarada chamado Jeroboão, e está com o povo, e ele veio me pedir para que eu alivie a dura serviço, o duro trabalho, e diminua os impostos sobre o povo. O que vocês acham? E os idosos, os anciões, cheios de sabedoria, diz a palavra do Senhor, que eles eram conselheiro de Salomão. Então tenta imaginar a sabedoria que esses homens tinham, para ser conselheiro de Salomão. Com certeza eram homens cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus, cheios do conhecimento. Só que eles dizem o que para este povo? Eles dizem para Roboão o seguinte: Roboão, é algo bom, isso é algo bom, nós aconselhamos a ti para que faça exatamente o que eles querem. Digam boas palavras para este povo, e façam com que estes povos volte para Jerusalém, volte a servir o rei. Isso é bom para ti, rei. Só que o rei ficou meio encafifado, ficou meio pensativo, e não sabia exatamente o que fazer, não sabia exatamente qual atitude tomar. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, diz que Roboão, ele vai até um grupo de jovens esses que a Bíblia relata que cresceram com eles, e que provavelmente eram amigos dele, amigos de infância, e que agora não eram apenas amigos, seria os novos conselheiros do rei dele, que agora seria o rei de Israel, de Roboão. Então ele diz para estes jovens, e faz a mesma pergunta que fez para os idosos, dizendo: eu estou com um problema para resolver. Veio Jeroboão e veio o povo que estava rebelado e que estava exilado no Egito, veio até aqui, e eles estão lá fora, e eles me pediram para que eu alivie a dura serviço, e falou e perguntou para aqueles jovens, e aqueles jovens, sabe o que eles falaram? Aqueles jovens pegou e falou assim: você, imagino eu que eles devam ter falado assim: você vai ser rei e já vai começar abrindo mão? Claro que não. Fala para aquele povo, seja duro com eles, fala que seu pai foi duro, e que você vai ser mais duro ainda, que seu pai, os governou com açoite, e que você irá governar com escorpiões. Resumindo, colocará taxações mais altas ainda, e trabalho mais severos ainda, e mais árduo sobre o povo. E então, ele meio que durão, acreditando mais nos amigos dele, do que na sabedoria e no conhecimento dos anciões, daqueles que durante 40 anos que reinou ali, Salomão, esteve ali ao lado de Salomão, ele simplesmente não deu ouvido, e simplesmente deu ouvido para quem? Para os jovens amigos dele. Aí foi aonde ele errou. Esta semana, eu fui em um cliente, cheguei num cliente, eu vi uma pessoa lá, um rapaz que trabalhava em um outro depósito. Eu falei: rapaz, você aqui? Ele falou: e tal, eu saí de lá. Eu falei: mas por que você saiu de lá, rapaz? Ele falou: eu trabalhei lá há muitos anos, trabalhei 5 anos lá, só que, o que aconteceu? O filho do patrão cresceu, o menino agora está ali na faixa de 17, 18 anos, está começando a assumir,
né, a loja do pai. O pai está começando a deixar o menino tomar conta, e o menino simplesmente, a gente conversando, sentiu que ele meio que está se perdendo. Por quê? Porque tenta imaginar um garoto de 18 anos, o pai com uma loja enorme, com um monte de funcionário, e ele olhando assim, falando: eita Jesus, manda em todos esses daqui? Eita, coisa boa. E o menino começou simplesmente a dar ordem, e alguns funcionários começou a chocar com o menino, né? E aí a gente percebeu, conversando ali, percebeu o quê? Que às vezes o poder é muito grande para pouca maturidade. E eu lembrei, a hora que eu estava preparando a palavra deste caso, e falei: rapaz, mesmo Roboão tendo 41 anos de idade, quando começou a reinar em Judá, mesmo ele tendo essa idade, ele era ainda imaturo em relação à situação. E ao invés de ouvir os anciões, ouviu quem? Os jovens. E então, passados-se 3 dias, Roboão chega até o povo, e diz ali a palavra do Senhor, que o povo estava ali, a grande multidão, todo o povo ali estava reunido, para reconhecer Roboão como rei. E então Roboão pega e anuncia o que ele iria fazer com o povo, e diz para o povo: Jeroboão, e o povo aí de Israel, que está com vocês, meu pai os conduziu com vara e com açoites, porém eu não vou aliviar o jugo que o meu pai colocou sobre vocês, ao contrário, eu vou fazer com que o jugo seja pesado e mais árduo. E quando o povo que saiu lá do Egito e veio e chegou até Siquém, esperançosos de quê? De poder o rei aliviar, para que eles pudessem voltar ali, tá ali envolvido ali com as coisas do Senhor, adorando, glorificando o nome do Senhor. Não, o rei solta essa bomba. E quando ele solta essa bomba, diz a palavra do Senhor, que começa um grande alvoroço ali entre as 12 tribos, e corre até violência ali, sai ali muitas pessoas não querendo aquela situação, não gostando daquela situação, bravo, começa a gritar, começa a se rebelar, e começa a haver uma grande confusão. E aí, o que acontece? O povo sai de lá, sem o reconhecimento de Jeroboão como rei, de Roboão como rei. Só que Roboão fica irritado com a rebeldia de Jeroboão e daquele povo. Ele fica irritado. E então tem um homem chamado Adonirão. Este homem, ele era o chefe da guarda, que fazia o quê? Que ordenava o trabalho forçado, o trabalho meio que escravo. Então ele pega e diz para esse rapaz, para esse homem, Adonirão: vai lá e tragam eles na marra, para que eles reconheçam o meu reino, e para que eles obedeçam agora, porque eu sou o novo rei. E diz a palavra do Senhor que este homem, Adonirão, vai até o povo lá e tenta obrigar o povo a voltar até Siquém, para reconhecer que Roboão era o novo rei. E então o povo, cheio de ira, irritado, angustiado, nervoso com aquela situação, o que o povo faz? Mata esse homem a pedrada. Que Roboão cometeu já logo no início do seu reinado, mandando este homem ir atrás do povo, e o povo irado mata este homem chamado Adonirão. E então vem a resposta para o rei fica sabendo do que estava acontecendo, fica irritado com a situação, fica, cheio de ira. E o rei então manda preparar o seu exército, os cavalos, cavaleiros, os homens de guerra, e diz: vamos lá e vamos destruir todos eles. E quando ele faz aquela organização, prepara tudo ali naquele lugar, para poder ir lá e de encontro àquele povo que estava rebelde, e ele preparou tudo, apareceu um profeta chamado Semaías.
Profeta esse que se levantou e disse: Roboão, Deus manda dizer para ti, não faça nada contra os teus irmãos, não rele o dedo nenhum dos teus irmãos. E então ele, temeroso pelo profeta, porque os profetas, quando falavam, as pessoas tinham, temor, ele pega e não manda o povo ir atrás. E aí, a partir desse momento, através desse homem de Roboão, rei, ocorre um racha no povo de Israel. E então o povo constitui Jeroboão o novo rei daquele povo. E a partir desse momento, a história diz que começa a existir dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul fica Judá e Benjamim, que aceitam aquilo que Roboão diz, e as outras 10 tribos vão embora com Jeroboão. E Jeroboão ali então é constituído rei sobre este povo, e aí a história diz que é reconhecido e conhecido como rei ali de Israel e rei de Judá. Rei de Israel, Jeroboão com as 10 tribos, rei de Judá, Roboão com a tribo de Judá e Benjamim. Diz então a palavra de Deus que Roboão lutou contra Jeroboão por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Lutou, guerreou e não conseguiu derrotar nunca mais. Então, por causa da imaturidade das pessoas, às vezes as pessoas perdem a oportunidade de acontecer grandes coisas e grande mudança, grandes coisas e grandes feitos que ele poderia ter feito ali naquele lugar. Então, diz a palavra de Deus que Roboão morre, e após a morte de Roboão, que reina sobre aquele lugar 16 anos, o seu filho Abiás assume o trono. E Abiás, quando assume o trono, chega aqui na passagem onde nós estávamos, e diz que Abiás ordenou uma peleja. 2 Crônicas 13:3, que Abiás ordena a peleja contra um exército de homens valentes, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. E pôs-se Abiás em pé no alto do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança? Ali, ele estava alertando Jeroboão. Jeroboão já havia 18 anos que Jeroboão tinha saído ali da cidade e se rebelado. E o que aconteceu? Aconteceu um erro na vida de Jeroboão. Que erro foi esse, pastor? Jeroboão, diz a palavra do Senhor, que Jeroboão foi embora, e ele não queria que o povo saísse das suas terras de ano em ano para ir até Jerusalém orar ao Senhor e prestar um culto ao Senhor, como era de costume daquele povo e daquela nação. E então ele lembrou de Moisés, quando Moisés subiu para o monte e ele demorou de descer, fizeram bezerros de ouro. E então o que ele pensou? Vou fazer também bezerros de ouro. E aí Jeroboão erra. Por quê? Porque ele faz bezerros de ouro, para que o povo adore aqueles bezerros, simbolizando como que se fosse o Senhor. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. E eles erram ali nesta situação, fazendo isso. E diz a palavra do Senhor que eles faz
2 bezerros de ouro, um ele coloca em Betel e outro na cidade de Dan. E ali as pessoas iam adorar esses bezerros de ouro como que se fosse Deus, evitando que o povo fosse até Judá, sobre o reinado de Jeroboão. E então diz a palavra de Deus que ele se afasta dos caminhos do Senhor, e que ao longo desses anos, sabe o que acontece? Ele, sem perceber, começa a adorar a outros deuses, começa a adorar a Baal, começa a adorar outros deuses. E diz a palavra do Senhor que havia sacerdotes e levitas ali no meio, e eles também não aceitaram essa situação, e eles não quiseram ficar debaixo desse jugo. E então diz que Jeroboão expulsa os levitas e os sacerdotes, porque os sacerdotes só podiam ser da casa de Arão. E ele simplesmente fala: então, já que você não quer, nós vamos fazer assim. Já que você não quer, então vai embora. E eles foram embora, saíram de lá, da onde ele estava, lá do povo de Israel, e voltaram para Judá. Os sacerdotes de Arão e os levitas voltaram para Judá, para adorar o Senhor em Judá. Por quê? Porque Roboão havia corrompido seu coração. Roboão agora não queria mais o Senhor como Senhor da sua vida, como o único Deus. Não deixou aos poucos que outros deuses fossem implantados. E agora se passaram 17 anos, exatamente 18 anos, porque era o primeiro ano do reinado de Abiás. E então, após esses 18 anos, quando Abiás assume o trono, Abiás na guerra sobe até o monte e diz para ele: ei Jeroboão, tu esqueceu quem é Deus? Você esqueceu que o Senhor colocou Davi e toda a sua casa para que fosse descendente do reino? Ali ele estava dando uma chance, a chance que seu pai Roboão não tinha dado para eles. Eles estavam dando esta chance para ele, dizendo: não lute, não guerreie contra nós, porque você talvez será pego guerreando contra quem? Contra o Senhor. E nós vamos ler, diz assim, que contudo se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo do Senhor, capítulo 13, versículo 6, se vocês quiserem acompanhar, diz assim: contudo se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra quem? Contra quem? Contra o Senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sabendo Roboão ainda jovem e indeciso de coração, não lhes pôde resistir. E aí Abiás estava dizendo: mas agora pensais poder resistir o reino do Senhor, que está nas mãos do filho de Davi? Sois deveras uma multidão, e tendes convosco os bezerros de ouros que Jeroboão vos fez por deuses. Não lançaste fora os sacerdotes, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como as gentes de outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, Abiás estava dizendo, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. Os sacerdotes que ministram ao Senhor são os filhos de Arão, e os levitas da casa do Senhor ou da sua obra.
queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incensos aromáticos, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor nosso Deus. Porém vós, Jeroboão, o deixastes. Deus está conosco à nossa frente, como também os sacerdotes com as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filho de Israel, não pelejes contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Aleluia. Ora, Jeroboão havia armado uma emboscada. Ele havia armado uma emboscada com esses 800 homens, e diz a palavra de Deus que ele pediu para que esses homens, parte deles fosse por trás do povo, do exército ali de Judá, e parte vieram pela frente. E quando o povo percebeu e olhou que eles estavam cercados, diz a palavra do Senhor aqui, diz a palavra do Senhor, deixa eu achar. Ora, Jeroboão havia armado uma emboscada para dar sobre Judá pela retaguarda, e de maneira que as suas forças estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Judá voltou-se e viu que tinha de pelejar contra diante e por detrás, porque tinha exército diante e atrás do povo. Então clamaram ao Senhor os sacerdotes, tocando as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E eu acredito que quando o povo começou a tocar a trombeta, e que quando o povo começou a gritar, deu esse grito de alarido, não foi apenas tocar por tocar. Ali naquele momento nós podemos aprender duas lições aqui. Lição essa que o povo começou a adorar o Senhor. Lição essa que esse grito, eu acredito que era um grito de clamor ao Senhor. Um grito de dizendo: Senhor, nos socorre diante desta batalha, porque agora os nossos inimigos vêm por diante e por detrás, e nós somos um número menor, e com certeza seremos destruídos. Mas diz a palavra do Senhor, e os homens de Judá gritaram, gritando os homens de Judá, Deus o feriu a Roboão e a todo Israel diante de Abiás e de Judá, e os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. Aleluia. E Abiás e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e assim foi humilhado os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram em quem? No Senhor Deus de seus pais. E Abiás perseguiu a Jeroboão, tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron com seus arabaldes. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abiás, e o Senhor o feriu e ele morreu. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você algo nesta noite. Não importa a luta que você tem passado, não importa a situação que você tem passado, aleluia, não importa as lutas, a tribulação, não importa. Se você está com Deus, você é maioria, aleluia. Se você está com o Senhor, você é maioria, aleluia. Não importa por onde vêm os seus inimigos, não importa quantos são os seus inimigos, não importa se eles se levantaram contra você. Talvez nesta noite o seu inimigo seja um problema que você esteja passando na sua casa, na sua família, que você esteja passando um momento difícil na sua vida financeira. Não importa qual seja o seu problema, se você está com o Senhor, você é maioria do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você crê nisso?
Você crê na palavra do Senhor? Porque pode vir, pode se levantar quem for contra você. Se você estiver com o Senhor firme e forte, se você estiver com o Senhor, Ele sendo Senhor e Salvador da sua vida, se você confiar no Senhor, que Ele é o único que irá à frente da sua batalha, que Ele guerreará a sua guerra, aleluia, que Ele irá fazer as lutas por você, em nome de Jesus, você sairá desta situação vitorioso, você irá sair dessa situação vitoriosa, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé, aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, não importa se você tem passado por tribulação, nesta noite que nós possamos aprender, fazer como esses homens, que nós possamos adorar o nosso Deus, que nós possamos engrandecer o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos acreditar que Ele é o nosso general, aleluia, e Ele quem vai guerrear a sua causa. Esse problema não é mais seu. Se você acreditar, este problema não é mais seu, essa luta não é mais sua, aleluia. Não reclame para as pessoas que estão ao seu lado, não murmure ao Senhor, não murmure, que você possa colocar a sua vida diante do teu Deus, que você possa acreditar que Ele é fiel e poderoso, e que Ele vai entregar nas tuas mãos a vitória. Aqui este povo estava em menor número, e aos olhos humanos eles jamais teriam chance. E às vezes nós vimos as situações desta maneira. Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e entramos em desespero, acreditando que simplesmente nós não iremos conseguir vencer. Este é a maior mentira de Satanás. Porque se você serve um Deus vivo, se você serve um Deus poderoso, aleluia, erga suas mãos para o céu nesta noite e comece a louvar ao Senhor, comece a glorificar o Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor, aleluia. Comece a declarar: Senhor, oh Deus, nós cremos em Ti. Comece a glorificar, comece a exaltar. Façam com que, como esses homens fizeram, aleluia, começaram a tocar as trombetas ali e começaram a clamar o nome do Senhor. Abra os teus lábios, glorifica o nome do Senhor. Muitas das vezes nós reclamamos para as pessoas, e não é hora de reclamar para homem, mas é hora de você abrir os teus lábios e começar a falar com Deus, aleluia. É hora de você abrir os teus lábios e começar a falar com o Senhor, a declarar: oh Senhor, nós cremos no Teu nome, nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Deus, que o Senhor irá, Senhor, lutar as nossas lutas e guerreará as nossas guerras, aleluia. Oh, santo é o Teu nome, Jesus. Oh, Deus de poder e glória, aleluia. Oh, Rei dos Reis, aleluia. Rei dos Reis, te exaltamos. Só você que é cristão, adore. Rei dos Reis, coloque os seus problemas diante do teu Deus. Coloque os seus problemas diante do teu Deus. Coloque as suas angústias diante do teu Deus. Aleluia. E Ele entregará nas tuas mãos a vitória nesta noite. Ele entregará nas tuas mãos a vitória nesta noite, aleluia. Receba esta palavra profética. Receba esta palavra profética. Receba esta palavra profética, aleluia. O inimigo não se porá acima de você. O inimigo não tem chance, aleluia. Te exaltamos.
Vem e toma o teu lugar. Tu és maravilhoso, Deus. Oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, santo e bendito. Visita, Senhor, o teu povo nesta noite. Visita, Senhor, a tua igreja nesta noite. Ah, Deus, que o Senhor faça os povos que estão aqui e assistindo também, povos vitoriosos, aqueles que reconhecem o Senhor como Senhor absoluto. O Senhor dará vitória, aleluia. Vem e toma o teu lugar aqui, Rei dos reis, Rei dos reis. adore, adore, adore. Te exalto. Se quebrante na presença do teu Deus, aleluia. Oh, fecha os teus olhos e levanta suas mãos e adore, 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 adore. Rei dos reis. Oh Deus maravilhoso, tu és bendito. Vem, Vem e toma o teu lugar aqui. Te adoramos. oh, vem, vem e toma o teu lugar aqui. Pede para ele tomar o lugar dele. Vem e toma o teu. O lugar dele não é nesses quatro paredes. O lugar dele é no nosso coração, na nossa vida, aleluia. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, vem, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, aleluia. Vem e toma o teu lugar aqui. Céu e terra, céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo céu e terra se encontram alinhando no seu plano. O universo estremece, o leão vem e toma o teu lugar aqui. Vem, vem, vem e toma o teu lugar aqui. Oh, aleluia. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Aleluia. Eu posso ouvir um brado de vitória aí. Eu posso ouvir o povo, a adoração do povo de Deus neste lugar. Adore!